Deus abençoe a todos ricamente. Ok, muito obrigado por esta oportunidade, reverendo, de estar aqui e tendo em conta que a IMUT é uma instituição, há sempre o que compreender que devemos dar o relatório à IMUT formalmente. E nesta senda, venho aqui para ler o relatório da sentença deste processo que opunha a Igreja Mensagem do Último Tempo e o Sr. Carlinhos Assala, e que passo agora a ler para todos podermos acompanhar. Caros irmãos e irmãs em Cristo, com base no número 1 e no número 2 do artigo 23 da Lei Constitucional da República de Angola, todos são iguais perante a lei e ninguém pode ser prejudicado, privilegiado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever por razão da sua ascendência, sexo, cor, etnia, deficiência, língua, local de nascimento, religião, convicções políticas, ideológicas ou filosóficas, grau de instrução, condições econômicas, sociais ou profissionais, aplicando ainda ao Estado a pena severa em todos os atos que prejudiquem e violem a harmonia social de quem quer que seja. O conflito em questão teve como objeto o direito de liberdade de consciência, de religião e de culto, conforme o número 1 e número 2 do artigo 41 da Constituição da República de Angola, conjugado com o artigo 13 da Lei número 12/19 de agosto, a Lei sobre a Liberdade de Religião e de Culto. A liberdade de consciência, de crença, religião e de culto é inviolável. Ninguém pode ser privado dos seus direitos, perseguido ou isento de obrigações por motivos de crença religiosa ou convicção filosófica ou política. No pretérito ano de 2017, devido da conversão da filha do Sr. Carlinhos Assala à Mensagem do Último Tempo, o Sr. Carlinhos Assala insurgiu-se contra a decisão da filha e desde aquela data começou a perseguir a igreja e o seu pastor, que concomitantemente é o representante legal da Igreja Mensagem do Último Tempo em Angola, dando ele várias entrevistas aos canais de televisão, jornais e rádio, propalando injúrias e mentiras nas redes sociais, tal como cárcere privado da sua filha na igreja, branqueamento de capitais, lavagem cerebral, venda de drogas e tirar a virgindade de moças, entre outros crimes. Não obstante, fez participações e queixas, crimes em várias instituições policiais. Em todas as instituições não teve sucesso e lhe foi aconselhado a abandonar o referido caminho e comportamento inadequado. E chegou várias vezes de pedir perdão, a exemplo, quando foi no SIC provincial. Infelizmente, só era uma ludibriação das autoridades. Insatisfeito, continuou falando e proferindo as mesmas calúnias e difamações e acusações contra a igreja e contra o seu representante legal. A IMUT, sendo uma instituição religiosa reconhecida na República de Angola, na base do decreto executivo número 40/96 de 19 de julho, com a cobertura nacional, não poderia ficar impávida assistindo constantes insultos e difamações.
fomos obrigados a dar esclarecimentos convincentes às autoridades e entidades competentes para provar e preservar a idoneidade e a imagem da instituição e não só. Falamos e justificamos perante as administrações municipais, a Procuradoria-Geral da República e, ultimamente, no Tribunal, conforme o artigo 61 da Lei nº 12/19 de agosto, a Lei sobre a Liberdade de Religião e de Culto. O douto Tribunal, Dona Ana Joaquina, com a competência jurisdicional que lhe foi conferido, proferiu a sentença no dia 19 de agosto de 2024, condenando as ações e pronunciamentos do senhor Carlinhos Assala por calúnia, injúria e difamação, como previsto nos artigos 213, 214 e 215, todos do Código Penal, todos esses artigos do Código Penal, pelo que o senhor Carlinhos Assala foi condenado a 1 ano e meio, pena suspensa durante 2 anos. Nestes anos de suspensão, não pôde voltar a cometer os mesmos crimes contra a IMUT e o seu representante legal, o reverendo pastor Fernando Camalano. Caso venha a desobedecer a referida sentença, estará a contas com a justiça e a lei. Com o exposto, com este relatório, servimos apenas para esclarecer à comunidade religiosa e não só, que a pretensão de levar o senhor Carlinhos Assala ao tribunal foi apenas para clarificar e preservar a imagem e a idoneidade da IMUT. Por isso, caros irmãos, fizemos este relatório para que todos tenham conhecimento do que aconteceu e as medidas que foram tomadas. Com isso, que Deus abençoe a todos. Vamos ler a certidão. O irmão vai ler. Porque vocês devem ouvir, porque isso é uma interpretação. Agora vocês devem ouvir a certidão. Tá certo? Ok. Certidão. Beatriz da Silva Miguel, ajudante de escrivão da 5ª Seção da Sala dos Crimes Comuns, Tribunal da Comarca de Luanda, Palácio Dona Ana Joaquina. Certidão. Certifico que por este tribunal correu uns autos de querela registrados sobre o processo número 343/24.8 TPLDA, em que são autor, Ministério Público e outros, réu Carlinhos Assala e outros. E atesto que as fotocópias que se seguem e que vão devidamente numeradas, rubricadas e autenticadas com o selo em branco em uso neste tribunal, são cópias fiéis, originais destes autos. Depois de tudo visto e devidamente ponderado, o tribunal julga procedente a douta acusação deduzida contra o arguido Carlinhos Assala, com as demais sinais de identificação dos autos. Em consequência, decide, em nome do povo angolano, em condená-lo a pena de 1 ano e 6 meses de prisão pelo crime de difamação. Condená-lo também a pena de 9 meses de prisão pelo crime de injúrias e 9 meses de prisão por crime de calúnia.
Feito o cúmulo jurídico, vai o erguido Carlinhos à sala, condenado a pena única de 1 ano e 6 meses de prisão e no pagamento de 250 mil kwanzas de taxas de justiça. Vai ainda o arguido constituído na obrigação de indemnizar o ofendido pastor da Igreja Mensagem do Último Tempo, Fernando Kamalandwa, no valor de 1 milhão de kwanzas, pelos danos morais e psicológicos sofridos. Suspende a execução a pena de prisão por 2 anos, contando que, em tempo razoável, o arguido proceda ao pagamento das indemnizações que lhe foram atribuídas. Boletim do Registro Criminal do arguido, passe mandado de livramento, depois que o arguido proceda ao pagamento de todos os encargos financeiros arbitrados no presente auto. Notifique, registrado em baixa, dia 19 de agosto de 2024. Deus seja louvado. Muito obrigado. Deus te abençoe.